Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. 1 João capítulo 3, verso 2. Oremos. Querido Deus, eterno Pai que estás nos céus, aqui nos encontramos em Tua presença, agradecidos pela vida, pelos cuidados, por tudo que tens feito por nós até este momento. Te agradecemos por este dia que estamos tendo e também por estes momentos que vamos agora estudar a Tua Palavra e pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja presente, nos dando entendimento, nos ajudando, Pai, a aceitar a Tua Palavra, a vivê-la em nossa vida e pedimos que abençoes todos os que estudam conosco. Cada um tem problemas, necessidades, dificuldades, tem os seus objetivos, tem os desejos. Ó Pai, que tudo se cumpra de acordo com a Tua santa vontade. Que acima de tudo, não esmoreçam na fé, que permaneçam firmes, confiantes neste grande dia que vamos nos encontrar com o Senhor Jesus. Pedimos que abençoes Jacira Lage, Dani da Mata, Sidival e Eliane, Alceu Florentino, Edil Vicente Pereira, Osmar Marinho e todos os nomes que eles citam, os problemas que apresentam nos seus pedidos, que sejam abençoados por Ti e que não percam a fé em Ti, que confiem em Ti, em nome de Jesus. Amém. Queremos lembrar a todos vocês que este é o nosso último estudo desta série, Crescendo no Relacionamento com Cristo, e nós estamos então esta semana falando sobre a eternidade que nós viveremos junto com o Senhor Jesus, que tudo fez para poder nos salvar e que nós deveremos aceitar a Jesus em nossa vida e viver em comunhão com Ele cada dia para que possamos ter a certeza que estamos nos preparando para este grande encontro. Falamos aqui ontem a respeito da noiva que está sendo preparada, adornada, e será uma beleza que nós jamais imaginamos como vai ser os céus. É claro que cada um de nós pensamos de uma forma, mas o apóstolo Paulo diz que aquilo que o olho viu, o ouvido não ouviu, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, vai ser algo extraordinário. Vai ser algo que nós nunca imaginamos em nossa vida. Em nossa mente, em nosso coração, será muito melhor. E queremos estar lá. Eu espero que este também seja o seu desejo, estar um dia na eternidade com Jesus. Mas para isso, irmãos, para que nós possamos estar na eternidade com Jesus, é necessário nós seguirmos o Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E então nós precisamos segui-lo por toda parte, aonde quer que ele for, nós deveremos também estar seguindo este Cordeiro. Por quê? Porque ele é o príncipe da paz, é ele que nos garantiu a redenção, a salvação e o perdão dos nossos pecados. E é claro que todos nós, às vezes já pensamos como é que nós esperamos que vai ser na eternidade. Alguns pensam que vamos estar nas nuvens sentados tocando harpa, outros pensam que vamos estar lá embaixo da árvore da vida, pendurar uma rede e ficar ali naquela rede de balanço. Enfim, são vários pensamentos que vêm em nossa mente, né? Como que nós vamos estar na eternidade. Algumas pessoas pensam, por exemplo, uma criança que vai montar num leão, num tigre, um animal feroz aqui na terra, mas que lá no céu vai ser manso. Outros pensam que poderão voar de um planeta para o outro. Isso vai acontecer, claro, mas são pensamentos que estão na mente do ser humano. Aqueles que ainda estudam podem pensar assim, que bom que lá no céu eu não vou ter tarefa de escola para fazer. Lá no céu eu vou passear com os meus amigos, não vai ter problemas de violência, de assaltos, eu vou estar num lugar onde existe paz e tranquilidade. Então, quem sabe, se você está passando por um momento de enfermidade e tem sofrido já há alguns anos e clamando a Deus, mas a solução ainda não veio, então você que está passando por este momento pode pensar, eu vou viver num lugar em que não há dor, não há sofrimento, não há morte e também nós vamos poder encontrar aqueles que nós amamos,
os nossos familiares que já descansam, aqueles que nós conhecemos, amigos de infância, pessoas, né, de igreja, irmãos de igreja que também já descansam. Nós vamos rever esses amigos e estaremos todos juntos nos céus. Tudo isso passa em nossa mente, irmãos, tudo isso faz parte. Mas, como eu disse para vocês agora há pouco, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, são as coisas que Deus está preparando para nós. São muito maiores do que isso que nós aqui pensamos. Agora, nós vemos que nós, lá nos céus, nós vamos poder estar para sempre com o nosso Senhor. Aqui em Isaías, capítulo 25, e no verso 8, Jesus, ele nos diz que ele engolirá a morte para sempre. O Senhor soberano enxugará todas as lágrimas, removerá para sempre todo insulto contra sua terra e seu povo, o Senhor falou. Essas aqui são palavras de Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, que lá nos céus não haverá mais lágrimas, o pranto será removido, o insulto será removido. Por quê? Porque nós viveremos num país onde existe eterna felicidade e paz. Por quê? Porque Jesus é o Rei da paz. Jesus é o Rei de Salém, Rei da paz. E nós estaremos com Ele por toda a eternidade. Em Apocalipse, no capítulo 7 e no verso 17, João escreveu: pois o Cordeiro que está no centro do trono será seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva e Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Vejam, aqui ele fala do Cordeiro que está no centro do trono. Ele será o nosso pastor. E mais uma vez aqui a palavra de Deus fala que nos guiará à fonte de água viva e Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima. É bem verdade, irmãos, que este mundo é um mundo de dor e de sofrimento. Existem momentos felizes, momentos alegres, mas a maioria nós passamos por momentos difíceis. Muita luta, muita dor, muito sofrimento, angústia, preocupação. É a vida que nós vivemos aqui neste mundo, mas o nosso pensamento deve estar lá naquilo que Jesus está preparando para cada um de nós, porque lá não haverá mais nada disso que nós sofremos aqui neste mundo. O apóstolo João também escreveu em Apocalipse 21, no verso 4, um verso conhecido de todos nós. Ele diz aqui: ele enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Aleluia! Vejam, irmãos, que maravilha! Nunca mais haverá dor, sofrimento, morte, tristeza. Viveremos para sempre junto com o nosso Senhor e Salvador. É isso que ele almejava quando ele criou Adão e Eva, que eles vivessem felizes para sempre lá no Jardim do Éden, mas, infelizmente, o pecado entrou aqui neste mundo. Adão e Eva foram iludidos, seduzidos por Satanás, e eles cederam à pressão e comeram do fruto proibido que Deus disse que não comessem. Em consequência disso veio o pecado, e com o pecado a morte, a dor, o sofrimento, todos esses problemas que nós enfrentamos aqui neste mundo. Agora, Jesus, ele garantiu que se nós crermos nele, aceitarmos ele em nossa vida e vivermos uma vida de entrega, de comunhão com ele cada dia, mesmo nós caindo, levantando, seguindo em frente, ele estará conosco todos os dias e ele já nos garantiu a vitória, mas para isso nós precisamos desejar ser salvos, estar com ele nos céus. Não adianta nada nós aceitarmos a Jesus, nos batizarmos e ficarmos fazendo todas essas coisas que nós fazíamos antes de aceitar a Jesus. Isso vai nos impedir de entrar nos céus. Quantas pessoas, às vezes, mentem um para o outro, a mentira é pecado e quem mente não vai entrar nos céus. Quantas pessoas gostam de sair um final de semana, ir para algum lugar onde tem música e ali se divertir, dançar e, enfim, são problemas que vão nos tirar da eternidade, irmãos. Nós precisamos pedir a Deus forças para abandonar esses maus hábitos em nossa vida, aquilo que o nosso corpo gosta de fazer, aquilo que os nossos olhos gostam de ver. Nós temos que pedir a Deus que nos ajude a olharmos somente para as coisas boas, as coisas espirituais, celestiais. É claro que nós vamos estar andando na rua e vendo isso, vendo aquilo, mas aquilo não nos deve atrair. Quantas pessoas estão, quem sabe,
afastadas de Deus e mesmo sendo membros de igreja, mas gostam de uma bebida, gostam de uma droga, de um cigarro, sei lá, qualquer coisa assim, e pensam que está tudo bem. Não, irmãos, não está bem. É isso que vai nos impedir de entrar nos céus. Jesus está preparando tudo com muito carinho. E imaginem vocês que tristeza será para nós que um dia cremos em Jesus, o aceitamos e que almejamos os céus, mas que vamos perder a eternidade por causa dessas coisas que nós gostamos de fazer. Então, eu quero apelar a cada um de vocês que nos acompanham. Rendam-se a Jesus totalmente. Mortifique na sua carne o desejo pecaminoso, peça a Deus forças, que o Espírito Santo esteja presente, ajudando a se libertar de vícios, de problemas, de coisas que gostam de fazer e que nos impedirão de entrar nos céus. Deus, Ele quer que nós nos voltemos para Ele. O preço que Ele pagou para a nossa salvação foi um preço muito alto e se nós quisermos continuar seguindo o Cordeiro, para que nós possamos estar com Ele para todo sempre, nós precisamos ter uma nova vida, uma transformação. Não nos iludamos que a graça nos salva e que não importa o que eu faça, Jesus ele já me salvou e eu vou estar com Ele na eternidade. Não é por aí. Há necessidade de uma mudança. Aquele que quiser vir após mim, disse Jesus, disse o Cordeiro, negue-se a si mesmo cada dia, tome a sua cruz e siga-me. Tomar essa cruz é crucificar o eu, os desejos, as paixões carnais. Isso é tomar a cruz e seguir a Jesus. Então, irmãos, João Batista, quando ele estava pregando e batizando lá no Jordão, e quando Jesus vinha ao seu encontro, João Batista ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Imediatamente, alguns discípulos de João Batista deixaram de seguir João Batista e passaram a seguir a Jesus. Isso é seguir o Cordeiro. É nós deixarmos alguma tradição, alguma coisa que está nos levando para um caminho errado e seguir o Cordeiro, porque o Cordeiro vai nos levar para a eternidade. Mas para isso é necessário nós nos rendermos a Jesus cada dia, pedir a Ele perdão dos pecados e forças para nós não cairmos mais em pecados que nós gostamos de cometer. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que Deus esteja conosco para que possamos estar com Ele por toda a eternidade, quando Ele voltar para nos buscar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. E novamente retornaremos amanhã para ainda continuar o estudo dessa semana e que o Espírito Santo continue trabalhando conosco e nos ajudando a vencermos pecados que nós temos ainda em nossa vida. Que Deus nos abençoe.